Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir no verso 12. Vamos ler até o verso 14. Filipenses capítulo 3. Verso 12 a 14. A epístola de Paulo aos Filipenses está no Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que nós temos de abrirmos a Tua palavra e podermos lê-la. E queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, o Espírito Santo que inspirou essa palavra nos ensine e nos instrua com autoridade nessa manhã. O Teu Espírito, Senhor, é mestre e é o nosso supremo conselheiro. Que sejamos confrontados, Senhor, em nossos corações. E se há alguma área do nosso viver que precisa ser transformado, de acordo com a revelação que acabamos de ler e vamos expor, que o Senhor molde o nosso coração, transforme-o à imagem de Jesus. É a oração que nós fazemos e nós pedimos humildemente, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando sobre o segredo do contentamento. E ao falarmos sobre isso, nós já vimos que Deus se importa com a nossa vida e principalmente com o nosso contentamento. E mais importante ainda, Deus deseja que seus filhos, à luz da palavra, sejam pessoas que vivam uma vida de pleno contentamento. Vimos também que a murmuração é um pecado que muitas vezes, embora presente no nosso viver, nós como filhos de Deus devemos colocá-los de lado, porque não glorifica Deus. Deus não se agrada de um crente, de um filho, de uma filha que vive uma vida de murmuração. O próprio apóstolo disse no capítulo anterior, nós passamos 2 domingos refletindo sobre esses versículos, capítulo 2, verso 14 ao 16, o apóstolo diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E nós vimos que uma vida de murmuração não reflete o seu contentamento, o seu deleite, o seu prazer, a sua confiança na pessoa e na soberania de Deus. Nós também vimos que nós precisamos entender que o contentamento que a Bíblia fala é diferente do contentamento que o mundo oferece. Se nós formos tentar preencher nossa vida com o contentamento mundano, nós continuamente sentiremos uma sensação de vazio. É como se você estivesse tentando encher um balde furado, nunca vai encher. Porque o contentamento que o mundo oferece, ele não pode preencher ou não pode inundar o seu coração de satisfação, de gozo e de alegria. E muitas vezes, meus irmãos, nós relaxamos na busca do contentamento. Falamos também que o contentamento ele tem que ser buscado. E nós não enfatizamos tanto isso. Eu gostaria justamente de hoje meditar sobre essa questão da busca do contentamento. Nós muitas vezes passamos a buscar contentamento em outras coisas, como status. Tem muita gente buscando seu contentamento em ter status, em ter fotos comentadas no Facebook, Instagram, ter amigos que sigam no Twitter, ou pessoas que querem simplesmente ter um nome aclamado, terem um nome conhecido. E elas buscam seu contentamento nisso. Mas é interessante, elas nunca vão estar satisfeitas.
Outras pessoas vão buscar o contentamento também no conforto. A sua vida vai ser uma vida de luta, de constante labor, para tentar encontrar nas coisas dessa vida algum conforto. A sua casa talvez, a sua casa de veraneio, ou algum outro meio, algum outro bem que você tente conquistar, para que tenha conforto. E seu contentamento muitas vezes você está colocando ali. E para encontrar aquele contentamento, você vai buscar aquilo continuamente. Nós vimos o Senhor Jesus, numa das parábolas, disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem é? Buscar contentamento, então, nas coisas do conforto, do prazer, não trazem o contentamento, nem trazem segurança. Outras pessoas tentam também buscar nos relacionamentos. Eu vou ser contente quando eu tiver um casamento ideal, ou quando os meus filhos forem os melhores filhos do mundo, ou quando aquela amiga que eu não vou muito bem com ela se relacionar melhor comigo, ou aquele amigo, ele se aproximar mais de mim. Muitas pessoas colocam o seu contentamento, o seu viver contente, simplesmente em ter relacionamentos. E quando talvez está ali, sabe, numa crise, o seu contentamento se vai. Outros buscam contentamento no lazer, outros no dinheiro. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas muitas pessoas estão buscando contentamento aí. No entanto, o texto que nós acabamos de ler, no seu contexto maior, o apóstolo está justamente criticando isso. Quando nós tentamos buscar contentamento em outra pessoa, fora de Cristo, nós vamos ter uma vida sem sentido. O apóstolo Paulo é alguém que tinha status. Por exemplo, no capítulo 3 do início, ele diz assim: se alguém, certo, poderia se orgulhar ou confiar em algum tipo de status, seria ele. Veja o que é que ele diz no verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele começa a descrever por quê. Ele era alguém circuncidado, ele era alguém da linhagem de Israel, ele era um bom religioso, ele guardava a lei, ele até perseguia a igreja antes de se converter. Ele era irrepreensível, segundo a lei do judaísmo. Mas no verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda por Cristo. Quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que as outras coisas não tinham aquele valor de trazer o seu contentamento. Veja o final do verso 8. E as considero como escória, ou como esterco. A tradução literal seria: eu considero como esterco. Essas coisas que antes eu dava tanto valor, agora eu considero como algo tão efêmero, tão assim banal, tão trivial, quanto o esterco que é jogado para adubar a terra. Eu não considero mais isso de valor, porque agora eu quero ganhar a Cristo. Veja qual é o objetivo desse homem. Meus queridos, então, nessa manhã, eu gostaria de refletir com vocês sobre a busca contínua pelo contentamento. Nós devemos ter uma vida marcada por uma busca contínua pelo contentamento. E a primeira coisa que eu queria que você percebesse, o primeiro ponto dessa mensagem de hoje, é que o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que é contente no seu Salvador, ele é um cristão insatisfeito. Ou nós poderíamos fazer um trocadilho: o verdadeiro cristão contente, ele está continuamente descontente. Como assim? Descontente com o quê? Descontente com o seu nível de relacionamento com Deus. Ele deseja conhecer mais Deus. Aquilo que ele conhece, para ele, é muito bom, mas ele quer mais. Meus queridos, observe aqui que o apóstolo ele já está velho, ele está preso, ele está escrevendo uma epístola da prisão, ele está num local que nós não sabemos exatamente onde, mas ele diz aqui que ele está preso ao escrever essa epístola, e nesse momento, o que ele quer é conhecer mais Cristo.
um homem preso, um homem que talvez teria, depois de tantos anos servindo ao Senhor, um homem que teve revelações do Espírito Santo. Ele diz assim, no verso 12, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Perceba que aqui ele está afirmando que deseja prosseguir. O que é que ele ainda não alcançou? O verso 13 ele diz de novo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O que é isso que ele ainda não alcançou? Isso que ele ainda não alcançou é exatamente o que está no versículo 10. E é isso que ele deseja. Conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe o que é que o apóstolo tanto deseja nesse texto? Ter maior intimidade com Cristo. Ter maior proximidade com Ele, conhecê-lo mais. Esse é o grande projeto da vida dele, esse é o grande desejo da sua vida. Não existe nada que consuma mais o seu coração, ou que o inflame mais do que conhecer Cristo. E meus irmãos, eu observo que esse desejo por um relacionamento íntimo toma o coração do apóstolo e deveria tomar o seu coração, nessa sociedade que tem oferecido tantas outras coisas para arrebatar o nosso amor. O Senhor Jesus fez uma crítica à igreja de Éfeso ao revelar-se ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ele disse, tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Provavelmente é uma crítica ao fervor daquela igreja, ao desejo daquela igreja de conhecer mais a Cristo, ao desejo de se relacionar mais intimamente com Ele. E é interessante, meus irmãos, parece que quando a caminhada cristã vai se desenvolvendo, nós vamos nos acomodando. Isso não é raro de se ver, pelo contrário, é mais comum do que pensamos. No início há aquele fervor, aquela dinâmica de se envolver no corpo, aquele compromisso abnegado, há toda aquela agitação dentro de nós para que nos envolvamos mais na obra do Senhor. No entanto, quando o tempo vai passando, parece que a coisa vai arrefecendo, vai esfriando, aí você vai se achando espiritual demais, e assim, não, a reunião de oração, eu oro em casa. Não, esse negócio aí, essa programação, eu estou cansado, sabe? E nós muitas vezes vamos esfriando. Mas veja um homem aqui, depois de tantos anos, um homem que tem um relacionamento muito íntimo com Cristo, ele diz, eu desejo conhecê-lo mais. Eu não estou satisfeito, eu quero mais de Deus. Um certo autor chamado Jeremias Burroughs, foi um puritano. Ele disse o seguinte uma vez, uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. Uma alma que foi capacitada por Deus, foi tomada por Deus para amá-lo. Um coração que foi conquistado por Cristo para poder amá-lo intensamente, não será preenchido por mais nada nesta vida, senão a própria pessoa de Deus. Meus queridos, um outro autor chamado William Barclay, que é o autor do livro O Segredo do Contentamento, que está sendo um livro que nós temos seguido nessas exposições. Ele disse uma coisa, presta atenção: as riquezas desse mundo não satisfazem. As riquezas mais gloriosas, os mais profundos relacionamentos, os mais belos cenários do mundo se apagam diante da verdadeira comunhão com Deus vivo. Essa comunhão é o que o cristão, essa comunhão é o que faz com que o cristão busque e prossiga até que ele seja saciado.
nada mais vai preencher a nossa vista, vai preencher o nosso coração do que a pessoa de Cristo. Vamos ver o que é que o salmista disse lá no Salmo 42. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 42, verso 1 e 2. Veja o desejo desse salmista. Veja o desejo desse homem de conhecer mais Deus. Veja qual é a sede que ele tem. O que toma o seu coração. Ele diz assim: assim como o servo ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Veja o desejo desse homem. Um salmista anônimo, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Ele não se identifica. Mas ele diz uma coisa: eu quero estar na tua presença. Quando é que eu vou estar aí? Asaf, Salmo 73. Esse nós sabemos quem escreveu, Asaf. Ele escreveu no Salmo 73, verso 25 e 26. Ele diz assim, no Salmo 73, verso 25 e 26: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meu querido, você aprendeu que você deve ser contente. Deus deseja que você seja contente. Eu pergunto: Cristo tem sido o teu real contentamento? Conhecê-lo é o teu maior projeto. Sabe o que é que tem enfraquecido a igreja do Senhor? Crentes nominais. Crentes que dizem que amam Jesus. Ah, Jesus é lindo. E de fato é. Mas eu ainda não estou pronto para segui-lo. Meus irmãos, o Senhor deseja que a sua igreja ame intensamente a Ele, ao seu Filho. Não há outro que deva tomar o nosso sentimento. Esses textos que nós acabamos de ler nos Salmos mostram que o desejo dos filhos de Deus, o desejo que domina o seu coração, o desejo que preenche o seu coração, é conhecer mais o seu Salvador e o seu Redentor. Se você realmente quer encontrar contentamento, conheça Deus através das Escrituras. Leia a Bíblia. Conheça Deus através da oração. Interessante, nós temos um conceito errado de oração. Muitas vezes achamos que a oração é o God's News, é atualizar Deus, é tipo Band News, Globo News, né? É a atualização de notícias. Não. Oração é dependência de Deus. Quando nós dobramos nossos joelhos, estamos mais parecidos com Cristo. Estamos pedindo para que Deus forge, molde o nosso coração à semelhança do seu Filho. O contentamento não vai ser alcançado na sua vida se o seu maior projeto não for conhecer Deus. Se o seu maior projeto de vida é qualquer outro que não seja conhecer a Deus, você não terá contentamento. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você pode até achar feliz a sua vida, mas no dia que Deus tirar aquilo que você tanto colocou os seus esforços para conseguir, sua tristeza vai embora. Sua alegria vai embora. A tristeza vai lhe sucumbir. Você vai ser tomado por sentimentos depressivos. Você vai estar daqui a pouco procurando medicamentos que você acha que vão restabelecer sua alegria. E você vai virar um dependente. Quando na verdade Deus queria que para que você fosse completamente feliz, você dependesse somente dele e do seu Filho. Meus queridos, nós seremos felizes quando aprendermos
a estarmos insatisfeitos com o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã insatisfeito. Se você sair daqui nessa manhã insatisfeito, eu vou ter uma grande esperança de que você vai ser mais contente. Saia daqui insatisfeito do seu relacionamento com Deus. Deus, Senhor, eu não tenho me dedicado tanto quanto eu deveria para conhecer o Senhor. Senhor, eu não tenho orado tanto quanto eu deveria. Eu não tenho buscado estudar a Tua palavra tanto quanto eu deveria. Deus não é um acessório, aquele negócio que você vai botar no seu carro para ele ficar melhorzinho. Um acessório é algo opcional. Seu carro funciona sem um acessório. Não funciona? Por exemplo, o som é um acessório no seu carro. Se você tirar o som do seu carro, ele funciona? Ele vai para algum lugar? Vai. Você chega onde você quiser sem som. O seu jogo de rodas é um acessório. Seu carro chega em algum lugar sem um jogo de roda que você quer, chega, porque ele já veio com um jogo de roda de fábrica. Deus não é um acessório que você pode chegar no contentamento sem Ele. Deus é essencial. Sem conhecê-lo, jamais você será contente. A segunda verdade que eu gostaria de meditar com vocês nesses versículos é que o cristão contente é um cristão que mantém o seu foco. Nós vimos que nós deveríamos estar insatisfeitos, é a primeira verdade. Mas quando você encontrar a sua insatisfação, quando você compreender que você deve estar insatisfeito com o seu relacionamento com Deus, você deve agora manter um foco. Veja o que o apóstolo disse em Filipenses, no capítulo 3. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Nós vimos que ele está insatisfeito aqui. Eu ainda não alcancei. Eu ainda não cheguei a esse conhecimento de Cristo. Mas ele vai dizer no restante do versículo. Por isso ele prossegue. Interessante a palavra prosseguir aqui, na língua grega, ela é usada muitas vezes para aquele atleta que está correndo, sabe? Se esforçando e tentando alcançar o seu objetivo. Talvez as Olimpíadas. As Olimpíadas modernas são de agora, né? Mas na época de Paulo já havia Olimpíadas. Talvez ele está tendo a ideia de um corredor. Alguém que está se esforçando para chegar lá. Mas agora ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. É interessante, ele não tem mais de uma coisa na sua cabeça agora. Ele é um cristão focado. Ele, quando encontrou a realidade, a verdade, que ele precisa se satisfazer em Deus, que ninguém além de Deus, na pessoa de Cristo, irá preencher a sua alma, ele coloca um foco agora na sua vida. Ele diz: uma coisa só eu faço. Ele não está dividindo sua vida, esfacelando-a, departamentalizando-a. Ele está colocando agora um foco. Ele tem um programa de vida focado numa coisa. É interessante, as Escrituras muitas vezes nos falam de outros homens que queriam uma coisa só também. Abra mais uma vez a sua Bíblia, lá no Salmo 27, no livro dos Salmos, agora o Salmo 27, verso 4. A palavra de Deus diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Veja que esse homem é focado. Imagine alguém que está diante de Deus e só pode fazer um pedido. Talvez, né, as mulheres: Senhor, aquele vestido, né? Ou aquele sapato, aquele Scarpane, né? Os homens: Senhor, aquele modelo novo daquele carro, né? Mas o homem espiritual, o homem que quer contentamento real, verdadeiro, a mulher que quer contentamento real e verdadeiro, ela vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe o que é que essa mulher, esse homem
ou essa mulher que faz essa oração pede. Um homem ou uma mulher que fizer essa oração, sabe o que é que ele está pedindo? Senhor, eu quero estar na tua presença. Esse é o foco da minha vida. A casa do Senhor é onde o Senhor habita. É onde Ele revela a sua presença no Antigo Testamento de uma forma mais presente. Então eu quero estar nessa presença. Um outro caso, no Novo Testamento. Os irmãos conhecem a história de Marta e de Maria, né? O Senhor chega lá na casa dessas duas mulheres, e enquanto uma está aos pés do Senhor aprendendo, Maria, a outra, né, Marta, está lá pensando no almoço que vai oferecer para Jesus, né? Está pensando na arrumação da casa, está pensando nos afazeres. Pensa numa mulher organizada. Mulheres, aprendam com Marta a serem organizadas e arrumar a casa de vocês. Tá bom? Aprendam. Marta tem um exemplo para nos dar nesse texto, que é a sua organização. Mas no âmbito espiritual, Marta não é um bom exemplo agora. Porque ela está trocando, certo? O melhor pelo bom. O melhor naquele momento não é arrumar a casa. O melhor é ouvir Jesus. O melhor é aprender com Ele. O melhor é conhecer Ele. O melhor é ouvi-lo. O melhor é ter Ele como pastor que nos conduz a pastos verdejantes. E o Senhor Jesus disse, Lucas 10, Lucas capítulo 10, 41, 42, Lucas 10, verso 41, 42, o Senhor disse a Marta isso. Ele disse assim, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Qual é essa coisa necessária? É o que Maria escolheu, né? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O próprio Jesus disse, sua vida está angustiada e está ansiosa com muitas coisas. Coisas até legítimas. Mas lembra, filha, só tem uma coisa que é necessária. Só tem uma coisa que você precisa se preocupar de uma forma ansiosa, no bom sentido da palavra. É me conhecer. É o foco da sua vida. Meus queridos, muitas vezes nós somos infelizes e descontentes. Porque estamos fazendo como Marta. Como eu já disse, trocando o melhor pelo bom. Estamos preocupados com muita coisa. E quando você começa a se preocupar com muita coisa, menos conhecer Deus, ou quando conhecer Deus está abaixo dessas outras coisas, deixa eu dizer para você, seu coração vai ficar cheio de turbulências. Você não vai encontrar contentamento. Eu quero que o Senhor traga nesse momento esse texto de Lucas para você. Possa dizer seu nome no seu coração, dizendo assim, meu filho, você está ansioso e afadigado com muitas coisas, mas lembre, uma coisa só é necessária. Apenas uma. Porque quando você está preocupado com muitas outras, você está perdendo foco. E é interessante, Paulo dizendo aos Filipenses, ele continua e diz assim, uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão adiante de mim. E no verso 14, prossigo para o alvo. Essa palavra alvo aqui era usada na língua grega, é uma fita que fica no final da pista, e o corredor coloca o seu foco ali, e ele não pode desviar o seu olhar de lá, porque é ali que ele quer chegar. Imagina aquele corredor que está correndo, não pode olhar para trás, ele está dando sua força, ele está dando todo o seu empenho, e no final ele está colocando a cabeça para ver se ganha a corrida pela distância de uma cabeça, para cruzar aquela linha. É o seu alvo, é o seu foco.
E ele vai alcançar o seu alvo, e ele vai alcançar o seu foco, porque ele não tirou aquela fita, porque ele não tirou a marca, porque ele não tirou aquele ponto de referência de vista. O seu alvo foi mantido. Eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem mantido o alvo? Qual é o alvo da sua vida? Na sua carreira, na sua existência, qual é o ponto que você tem almejado alcançar lá na frente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Alvos errados levam a finais trágicos, dolorosos, infelizes. E só há um alvo. Porque há uma só coisa que importa, que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Meus queridos, observe também que esse foco ele deve ser mantido mesmo em meio às dificuldades. Veja que o homem que está escrevendo isso aqui, como eu já disse para vocês no início dessa mensagem, é alguém que está preso. Ele está privado de sua liberdade. É um homem que, como ele mesmo relata na segunda epístola aos Coríntios, passou por muito sofrimento, sofreu açoites, naufrágios, ele passou por perseguição, ele passou por situações muito difíceis e dolorosas. No entanto, esse homem sofrido, esse homem que encontrou momentos de sofrimento na sua carreira, ele diz, essas coisas ficam para trás. E elas não vão fazer com que eu perca o meu alvo. Paulo está dizendo, eu sou uma pessoa focada. E meu foco é conhecer Cristo. O que aparecer no meio do caminho não vai tirar a minha atenção. Eu estou disposto a passar por essas situações, colocá-las lá atrás, para que somente o alvo, que é conhecer Cristo, esteja diante de mim. E é interessante, é nessa prisão que ele escreve uma epístola inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É na prisão que ele escreve. É o que acabamos de ler, meus irmãos, não são palavras de um homem. Isso aqui é a revelação de Deus. Por exemplo, outro homem que também passou por situações difíceis, e foi ali que Deus se revelou a ele. João, o apóstolo, na ilha de Patmos, ele está preso por causa do Evangelho. E o que é que acontece? No capítulo 4, preso na ilha, ele disse, e vi os céus abertos, e uma voz que dizia, vem e vê. Foi justamente no meio da sua dor, da sua angústia, da sua aflição, do seu problema, dos seus traumas. Foi justamente ali que Deus se revelou a ele com maior intensidade. O seu alvo é conhecer Cristo. O seu alvo é se deleitar nele. Meus queridos, isso quer dizer que nós temos sempre que lembrar que esse alvo não pode ser mudado apesar das tribulações da vida. Lembre-se, isso aqui é uma coisa que muitas vezes é difícil nós entendermos. Quando você estiver passando por um problema, o seu alvo não é sair do problema. O seu alvo é conhecer Cristo. O seu alvo não é resolver o problema. Embora você possa pedir por isso, não estou dizendo que você não deva pedir para que o seu problema seja resolvido. Tanto seu desejo maior desse Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, o teu poder, o poder da tua ressurreição. Eu quero ter comunhão com o teu sofrimento, com a morte do teu filho. Eu quero conhecer mais esse poder. Não foi isso que o apóstolo disse? Para conhecê-lo, no versículo 10, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos.
Isso não é masoquismo. Isso é contentamento. Por que isso não é masoquismo? Porque o prazer não está na dor. O prazer está no Cristo que nós conhecemos, mesmo em meio à dor. Meus queridos, então nosso alvo é espiritual, nosso alvo é celestial. Nosso foco não deve ser mudado, porque ele é muito superior a qualquer outra coisa que esse mundo ofereça. Ele é espiritual. E Paulo falou isso no capítulo 3. Qual é o grande desejo de Paulo? Ver se um dia chega a ressurreição, conhecer Cristo, vê-lo face a face. Ele disse isso no verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. No mesmo capítulo 3, no verso 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu não perco o meu foco, porque também ele é um foco espiritual. Sabe por que nós não podemos perder o foco com as coisas dessa vida? Porque seu foco não está aqui. A sua cidade não está aqui. A sua cidadania não é essa. Eu gostaria tanto de ter cidadania X, Y. Isso não vale nada. Grande cidadania não se dá por nascimento terreno, carnal, mas se dá por nascimento espiritual. Aquele que nasce de novo da água e do Espírito é aquele que tem um novo nascimento, tem cidadania celeste. E quando ele lembra da cidadania celeste, ele não perde o foco. O mundo pode estar ruindo aos seus pés. Ele sabe, isso aqui passa. Meu foco está na minha cidadania, que é espiritual. Eu não vou desenvolver esse tópico sobre ansiar pelo céu e pela cidadania espiritual. Nós vamos tratar isso nessa série de contentamento. Nós ainda vamos tratar sobre o desejo do céu, o anseio do céu. E quando chegar lá, eu quero que você possa assim dizer, que Deus opere no meu e no seu coração. E um dia a gente possa dizer: eu tenho saudade do céu, mesmo nunca tendo estado lá. Como eu gostaria de voltar, entre aspas, para lá. Ou ir. Desejo do céu. Bem, gostaria de concluir dizendo: contentamento, ele é real. E ele pode ser encontrado na vida de qualquer pessoa, qualquer crente, que realmente coloque conhecer Cristo e desenvolver uma maior comunhão com Ele como seu grande alvo e projeto de vida. Nada mais importa. A causa do nosso contentamento encontra-se no fato de que nós trocamos tudo e consideramos tudo como sem valor para poder conhecê-lo, para poder ter comunhão com Ele. O nosso contentamento não está em possuir coisas, mas em ser possuído por Cristo. Não está em tomar coisas dessa vida, mas está em ser tomado por Ele, para estar em comunhão com Ele. Esse é o nosso contentamento. Essa é a nossa esperança. E o motivo do nosso descontentamento é porque muitas vezes nós trocamos conhecer Cristo e ter comunhão com Ele pelas coisas que parecem ser boas. Por exemplo, alcançar os seus objetivos pessoais, sacrificando sua comunhão com Cristo. Isso não vai trazer contentamento para você. Jamais. Nada pode nos preencher com maior alegria do que a certeza de estar unido com Cristo, de que um dia veremos a Ele face a face. E a pergunta que eu gostaria de terminar é: onde você tem colocado seu contentamento? Qual é o seu alvo? Você está satisfeito com o seu relacionamento com Cristo? Essas perguntas eu não posso responder por você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Hoje você sabe qual é a resposta que Deus espera de você.
Minha oração é que você saia e possa dizer: Senhor, eu estou insatisfeito no meu relacionamento com o Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu quero que você saia e possa: Senhor, eu estou deixando agora todos os outros alvos. Eu confesso o meu pecado, Senhor. Eu tenho estabelecido tantos outros alvos. A minha ascensão profissional, o meu status na sociedade. Eu entrego tudo isso, Senhor. Eu não quero nenhum outro alvo, senão conhecer o Senhor e o poder da Tua ressurreição. Eu não vou encontrar contentamento em mais nada, Senhor. E é esse alvo que vai estar diante de mim. Eu quero que você possa sair daqui e dizer: Senhor, eu estou abrindo mão de tudo, para que possa ser totalmente tomado pelo Senhor. Sem reservas, sem desconfiança, mas que eu seja um com Cristo.